Nota preliminar. Crime e Castigo é, finalmente, o primeiro da série dos 5 grandes romances da maturidade, escritos por Dostoiévski. Não só teve notável repercussão na Rússia, ao tempo da sua publicação, como atingiu o nível da universalidade. Primeira parte. Capítulo 1. Nos começos de julho, por um tempo extremamente quente, saiu um rapaz de um cubículo alugado na travessa de S e, caminhando devagar, dirigia-se à ponte de K. Discretamente, evitou encontrar-se com a dona da casa na escada. O tugúrio em que vivia ficava precisamente debaixo do telhado de uma alta casa de 5 andares e parecia mais um armário do que um quarto. A mulher que lhe o alugara, com refeição completa, vivia no andar logo abaixo e por isso, quando o rapaz saía, tinha de passar fatalmente diante da porta da cozinha, quase sempre aberta de par em par sobre o patamar. E todas as vezes que procedia assim, sentia uma mórbida impressão de covardia que o envergonhava e fazia franzir o sobrolho. Estava zangado com a dona da casa e tinha medo de encontrá-la. E isto não porque fosse covarde ou tímido, pelo contrário. Simplesmente havia algum tempo já que se encontrava num estado de excitação e enervamento parecido como o da hipocondria. Estava a tal ponto apegado ao seu quarto e afastado de todos, que receava encontrar-se com quem quer que fosse, e não somente com a dona da casa. A pobreza deprimia-o, mas havia também já algum tempo que até isso deixara de incomodá-lo. Abandonara por completo os seus trabalhos cotidianos e não queria preocupar-se com eles. Na realidade, não temia a dona da casa, por muito que pudesse tramar contra ele. Agora, ter de parar na escada, escutar todas as tolices daquela mulher estúpida, até o absurdo, e que não lhe interessavam absolutamente nada, todos aqueles disparates a respeito do pagamento, aquelas ameaças e lamentações, e, ademais, ter de falar, desculpar-se, mentir. Não, preferiria atirar-se como um gato pelas escadas abaixo e deixar-se cair ao abandono, contanto que não visse ninguém. Além disso, desta vez o seu receio de encontrar-se com a sua credora acabou por chocá-lo, e ele próprio, assim que se viu na rua. Por que diabo me preocupo eu dessa maneira e sofro todas as inquietações por causa de uma bagatela? Pensou sorrindo estranhamente. Sim, é isso. Está tudo ao alcance do homem e tudo lhe vem parar às mãos, simplesmente o medo. Isto é um axioma. É curioso. De que será que as pessoas têm mais medo? O que mais temem é o primeiro caso, a primeira palavra. Mas parece-me que já estou falando demais. Afinal, não faço mais nada se não falar. Embora também se pudesse dizer que, se falo, é porque não faço nada. A verdade é que durante este último mês deu-me a mania de falar, enquanto me deixo ficar estendido ruminando no meu canto, sobre ninharias. Bem, e afinal, aonde vou eu? Serei capaz disso? Será isso uma coisa séria? Não, de maneira alguma. Divirto-me, mas é à custa da minha imaginação. É uma brincadeira. É isso mesmo, uma brincadeira. Na rua fazia um calor sufocante, ao qual se juntavam a aridez, os empurrões, a cal por todos os lados, os andaimes, os tijolos, o pó e esse mau cheiro peculiar do verão conhecido de todos os peterburgueses que não possuem uma casa de campo. Tudo isso junto provocava uma impressão desagradável nos nervos do rapaz, já bastante excitados. Completavam o tom repugnante e o triste colorido do quadro, o cheiro insuportável das tabernas, particularmente numerosas naquele setor da cidade, e os bêbados que se encontravam a cada passo, apesar de ser um dia de trabalho. Nota do rodapé. Nesse tempo, a embriaguez era um vício crônico na gente pobre. Henri Troyat. Nota do editor. Um sentimento de profundo desgosto se refletiu por um momento nas feições finas do rapaz. Para dizer a verdade, era um bonito rapaz, com os magníficos olhos escuros, o cabelo castanho, de estatura acima da mediana, magro, de muito boa figura. Mas não tardou que voltasse a mergulhar numa espécie de profundo indiferentismo, e para sermos mais precisos, num completo alheamento de tudo, de tal maneira que caminhava sem fixar a atenção à sua volta e também sem querer fixá-la. Somente uma ou outra vez murmurava qualquer coisa por entre os dentes, obedecendo ao costume de monologar que há pouco a si próprio confessara. Agora mesmo teve de reconhecer que às vezes os seus pensamentos se confundiam e se sentia fraco. E esse era o segundo dia em que não se alimentava.
Ia tão mal vestido que outra pessoa, ainda que acostumada a essa aparência, não se atreveria a sair à rua em pleno dia com aqueles andrajos. Aliás, aquele bairro era de tal natureza que ninguém aí reparava no vestuário. A proximidade do mercado do feno, a abundância de estabelecimentos conhecidos e, sobretudo, a população, composta de comerciantes, que se aglomeram nessas ruas e ruelas centrais de Petersburgo, punham às vezes notas tão desconcertantes no panorama geral que seria estranho admirar-se de um encontro, fosse ele qual fosse. Mas era tal o maldoso desprezo que se tinha já acumulado no espírito do rapaz que, apesar de toda a sua delicadeza, às vezes muito juvenil, aquilo que menos o preocupava era o pobre vestuário com que ia pelas ruas. Já o mesmo não sucedia quanto à probabilidade de encontrar-se com algum conhecido ou algum antigo camarada, com os quais geralmente não gostava de encontrar-se. Eis que, de repente, um bêbado que vá lá saber por que razão ou motivo ia naquele momento pela rua com uma enorme telhega, fazia puxada por um cavalico, lhe gritou quando passou: "Ó tu, chapelão alemão!" e gritou-lhe isso a plenos pulmões, ao mesmo tempo que apontava para ele com a mão. Nota do rodapé. Telhega, carroça de 4 rodas para transporte de cargas. Nota do editor. O rapaz parou e segurou o chapéu, enervado. Era um chapéu alto, redondo a Zimmermann, mas já usado e surrado, cheio de buracos e amolgadelas, sem abas e descaído para o lado mais deformado. Mas não foi a vergonha, e sim outro sentimento, completamente diferente, parecido com o medo que se apoderou dele. Eu bem sabia, murmurou o desgostoso. Já me tinha lembrado, isso é muito desagradável. É para que você veja como uma tolice, o mais vulgar pormenor, pode estragar a melhor das intenções. Sim, o chapelinho dá nas vistas. Ridículo, e é por isso que todo mundo vê. Com esses farrapos, a única coisa que diz bem é o gorro, mesmo velho, e não esse espantalho. Ninguém traz outro semelhante, vê-se a distância de uma versta. Fica gravado na memória. Sobretudo, o fato de não se esquecer é um argumento comprovativo. E o que é necessário, precisamente, é passar despercebido. Pormenores e insignificâncias, é isso o principal. Uma ninharia dessas pode deixar tudo a perder de uma vez para sempre. Tinha andado pouco, sabia até a que distância se encontrava de sua casa, 830 passos precisamente. Quantas vezes as contou no tempo em que fazia projetos. Nesse tempo, não dava grande importância aos seus desvarios, apenas se excitava com eles por causa de sua ousadia quimérica, mas sedutora.